Olá, amigos. Ontem, dia 30, tivemos a reunião dos líderes dos países aqui da América do Sul e o Lula foi fortemente criticado tanto pelo presidente do Uruguai quanto pelo presidente do Chile, que inclusive é de esquerda, pelas narrativas mentirosas que anda falando sobre o ditador da Venezuela. Também desembarcaram no Brasil generais chineses, militares chineses das três Forças Armadas da China. E isso está causando um grande frisson nos grupos e redes sociais. Esta e outra notícia foram pedidas pelos meus amigos Ivan de Aquino e Alfredo Castinheiras. Obrigado a quem pediu as notícias e obrigado a você que, se gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para a sobrevida deste canal. Muito bem, vamos começar falando sobre a chegada dos generais chineses. Uma delegação de 20 militares chineses desembarcaram nesta terça-feira, dia 30, em Brasília. O grupo será recebido hoje no QG do Exército. Os integrantes da comitiva fazem parte da Universidade de Defesa Nacional da China e assistirão a palestras sobre os programas estratégicos desenvolvidos pelo Exército. A comitiva é formada, em sua maioria, por oficiais generais e cumprirá a agenda também no Rio de Janeiro. A visita ao Brasil conta com a participação de militares chineses das três Forças Armadas e é coordenada pelo Ministério da Defesa, pela Adjutância de Defesa da China e pela Embaixada da China, integrando a programação de atividades de intercâmbio promovida entre os dois países. Ou seja, é uma coisa rotineira, o intercâmbio entre países é muito normal. Se vocês olharem, por exemplo, na academia, na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, sempre verão misturado nos nossos uniformes de outros países que mandam seus cadetes para cá, no intercâmbio, do mesmo jeito que o Brasil manda de vez em quando para West Point e outras academias no mundo. Então o intercâmbio é muito normal, muito comum, nada demais. É claro que os jornais fazem sensacionalismo porque parece que, por ser da China, eles deixaram de ser convidados, o Lula soube e mandou. Falou com o ministro da Defesa, que falou com o Cotter, e o Cotter, então... Mas outra história, isso é... Nada que possa sustentar fofocas e outra coisa. Para quem não conhece a história do Exército Brasileiro, o Brasil, o problema do Brasil é o brasileiro, né? Nós, na verdade, é um problema de educação ou falta dela. Hoje em dia, quem se forma em qualquer das nossas escolas, públicas ou privadas talvez um pouco menos, mas tirando as escolas militares, as escolas civis formam analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Analfabeto funcional é aquele que lê um texto, né, e não consegue interpretá-lo, quer dizer, não sabe aquilo que está lendo. O Brasil era muito atrasado
no advento ali até a Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, né, 1914 e 2018, o Brasil era muito atrasado, e no caso do Brasil muito atrasado, o Brasil não tinha as rodovias que tem hoje. Você, por exemplo, daqui do Rio de Janeiro para ir para o Nordeste, tinha que pegar um navio do Lloyd. Era uma navegação costeira, Lloyd brasileiro, não existe mais. Mas antigamente não haviam estradas e você tinha que viajar de navio pela costa brasileira. Imagina como era o Brasil. E um exército não é diferente do seu povo, do seu país. Quer dizer, o exército brasileiro não pode ser diferente do Brasil. Então, quem organizou, quem deu uma melhorada, organizou o exército, foi a missão francesa, que chegou aqui em 1920. Então, devemos muito à missão francesa. Apesar de que ela se tornou rapidamente obsoleta, até a Segunda Guerra Mundial. Tivemos episódios como o de Dien Bien Phu, na Indochina Francesa, né? Agora Vietnã, onde a legião estrangeira foi cercada e dizimada. Então, a França... Bom, a gente viu na Segunda Guerra Mundial que a França caiu em 10 dias. Então ela não se atualizou e a missão francesa se tornou rapidamente obsoleta na Segunda Guerra Mundial. Mas aí pegamos, o Exército Brasileiro pegou a doutrina americana. Tanto que nós fomos para a Itália com um uniforme semelhante ao alemão, que era o maior exército do mundo na época. O Brasil, pouca gente sabe disso, mas o Brasil, um pouco antes da Segunda Guerra, mandou uma missão na Europa para levantar uma série de detalhes sobre armamento, uniforme, não sei o quê, e a tal história, a turma era germanófila, porque todo mundo, né, era o maior exército, o mais bem aparelhado, o melhor. Então, o resultado, nós quando desembarcamos a primeira vez na Itália, né, então fomos desarmados, não tínhamos nem arma, foi o americano que deu pra gente tudo, arma e roupa, né, porque, como vocês verão, na minha observação agora, quando nós desembarcamos, entramos em forma e saiu aquela turma em forma com uniforme parecido com o alemão e sem arma, as crianças começaram a jogar pedra gritando Tedeschi, né? Prisioneiro Tedeschi, achando que nós éramos alemães. E houve inclusive problemas com o flanco, com o nosso flanco que tinha americano, e houve problemas, até que o americano nos cedeu tudo, até roupa de baixo. Então vocês veem que o Brasil nos anos 40 era bastante atrasado. Mas, graças a esses intercâmbios, a gente vai melhorando e adaptando. Antes de comentar a visita dos presidentes sul-americanos, vamos falar um pouco de Rússia e Ucrânia, guerra da Rússia e Ucrânia. Você sabe que, infelizmente, o nosso governo é alinhado com a Rússia, né? Nosso governo é alinhado com todo mundo que não presta. Rússia, Venezuela, Nicarágua e por aí vai, né? O Lula sempre gostou e sonhou com tudo que é errado no mundo. Mas vamos deixar o Lula em paz. O Putin. Isso para poder entender não só essa vinda dos chineses, não, isso é o de menos. Mas para entender alguma coisa que está acontecendo nos BRICS, que vão dar dinheiro para a Venezuela e para a Argentina, isso tem a ver com hegemonia, né? O mundo, durante muito tempo, era o país que dominava hegemonicamente o mundo inteiro, era os Estados Unidos. Com o advento do Biden, um velho, não vou dizer decrépito nem gagá, que isso é ofensivo, mas um velho,
né? Trocar o Trump por um Biden, eu acho que foi uma desgraça para o próprio povo americano. Com isso, a China de Xi Jinping cresceu muito. Já era forte economicamente, é um dos países mais fortes economicamente. Não é militarmente, porque o exército americano ainda tem uma tecnologia superior, etc. Mas caminha para isso. Então, aí nesse tabuleiro de xadrez global, você tem Rússia, antiga grande superpotência, e China, nascente superpotência. A Rússia, até o ano passado, enganava o mundo. Do mesmo jeito que o Lula vive enganando aí o mundo com as narrativas dele. E todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo do exército russo, que era considerado o segundo maior do mundo, o segundo melhor do mundo. E quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado, né, 24 de fevereiro de 2022, o próprio americano, todo mundo não quis ajudar nem se meter nesse troço, não, porque achava que era uma coisa para 3 dias. Até o Putin achava que em 3 dias ele liquidava, porque ele entrou com uma tropa de elite, poderosa, 3 vezes maior do que o exército ucraniano, e achava que ia cercar, sufocar Kiev, matar Zelensky e botar um fantoche lá qualquer, que é o que ele faz habitualmente no mundo inteiro. Na Geórgia, na Moldávia com a Transnistria, em todo lugar você tem aí essas... Eles dizem que é república. A república é nada, é o exército que chega lá, toma conta, cerca e diz que está lá para defender os caras que falam russo naquela região. Então, cuidado, quem tem russo falando russo na sua terra, porque isso pode ser um pretexto para mais alguma república, né, separatista. Mas o americano não, o russo caiu do cavalo. Já tem 1 ano da guerra, já passou de 1 ano, né? Em fevereiro fez 1 ano. Eles perderam a guerra no primeiro mês. Em março, a Rússia já tinha perdido a guerra, porque o objetivo era esse. Depois o Putin, com as narrativas do Lula, começou a inventar, não, eu, num gesto de boa vontade, eu vou sair do norte, vou ficar só com o leste. E aí, de acordo com o que ele ia perdendo, ele ia mudando a narrativa. Na verdade, o que a gente viu é que aqueles aviões, que inclusive eu me lembro que quando a Venezuela comprou Sukhoi Su-35, eu achei, caramba, Venezuela, o país mais bem armado de força aérea da América Latina. E agora a gente está vendo a porcaria que o Sukhoi é, né? Com a aviônica ultrapassada e é ele subir e ser derrubado por aqueles Iglas e outros portáteis. Aliás, o Igla é até russo. Mas aqueles mempads, né? Coisa anti-aérea portátil. Então nós estamos vendo que o exército russo é desorganizado, corrupto. Corrupto, eles roubam muito em todos os níveis, do soldado ao Putin, né? Em todos os níveis só tem ladrão lá e corrupto. Eles invadem uma cidade, saem roubando máquina de lavar e coisas que na Rússia são caras ou difíceis. A gente vê soldado roubando carro dos civis e roubando equipamento doméstico, como máquinas de lavar, geladeiras e outras coisas. Então, é uma desgraceira. A gente viu que o exército russo não é lá essas coisas. E quais sanções? Ele depende de vender petróleo a preço de custo para a Índia e China. Com isso, Putin virou capacho de Xi Jinping. Ou seja, no tabuleiro mundial, quem está mandando é a China. Aí eu vejo muitos comentários sobre a Dilma, que todo mundo conhece, né, as suas famosas frases, e ela, como presidenta dos BRICS, já disse que vai dar dinheiro para a Venezuela
e para a Argentina. Ora, isso é uma manobra do chinês, que o chinês é muito inteligente. A inteligência chinesa, você está pensando que a inteligência chinesa, que é uma das mais avançadas, se não a mais avançada do mundo, não sabe exatamente quem é Dilma Rousseff e as besteiras que ela diz? Então, se a China deixou colocarem a madame, ou madama, nos BRICS, mandou por um propósito. E você usa a sua cabeça para tentar imaginar que propósito seja esse. Muito bem. Para terminar esse nosso assunto, eu devo falar sobre a visita dos chefes de Estado dos países aí latinos, né, da América Latina, América do Sul, do Unisul, como diz o Lula, que chegaram para esse conselho aí que eles estão montando. Primeiro, o que causou espécie, eu não vou dizer espécie e também não vou dizer surpresa, porque todo mundo conhece o Lula. O Lula, ele não está inventando nada. Tudo que ele está fazendo, ele tinha dito na campanha. Então, a tal história não pode, ninguém pode alegar surpresa. Ninguém pode alegar surpresa, não. Ele está, deixa pra lá. Mas, de qualquer forma, foi desconcertante, vamos chamar assim, receber o ditador sanguinário da Venezuela com pompas e circunstâncias. Triste daqueles militares que tiveram que prestar continência para um assassino, genocida. Tudo aquilo que o. Inclusive, se eu não me engano, o Guandó, né, andou comentando sobre isso. Eu não li, mas está no YouTube. Quem quiser ver, inclusive os comentários do programa Pingo nos Is, que eu não perco, aborda com muita propriedade todos esses lances, então não vou me dedicar muito a isso. Mas, realmente, foi desagradável, porque o mundo todo sabe quem é o Maduro e o que é a Venezuela, né? O seu povo lá catando lixo para comer coisas no lixo e outras. Mas a gente, poxa, pelo amor de Deus, o Brasil foi inclusive elogiado na ONU pela sua operação acolhida, montada pelo Exército Brasileiro na fronteira, onde recebeu mais de 100 mil refugiados e internou grande parte deles, porque senão ia criar um caos na logística de Roraima, então internou grande parte deles. É um negócio muito bem feito e muito elogiado por grandes países do mundo inteiro, a nossa Operação Acolhida. Ou seja, pelo amor de Deus, essa história, o Lula mentindo descaradamente, dizendo que não, é fake news, que todo mundo está querendo impor a Venezuela ao mundo, isso é uma piada. É uma piada. O Lula não consegue impor ninguém, não consegue nem para a Janja, não consegue impor nada à Janja, é a Janja que impõe a ele. Ele vai querer impor para as pessoas do mundo. Lá não são idiotas e incultos como ele é, né, que não estudou. Então, meu Deus do céu. O presidente do Uruguai não foi o único, hein? Não foi o único. Mas o presidente do Uruguai falou e colocou o seu Lula no devido lugar. Eu não posso, isso aqui é da CNN, eu não posso colocar a fala do presidente do Uruguai, porque tem direitos autorais. Mas é a tua história. É só você entrar.
É você só entrar no Google, coloca lá CNN, presidente do Uruguai, e você vai ver, né? Tá, todos já sabem o que pensamos a respeito da Venezuela, então, e parece que não foi o único. Eu não vi o que o presidente do Chile falou, e parece que veio nesse mesmo tom contra o Lula, e temos que considerar que o presidente do Chile é de esquerda. É de esquerda. Mas, apesar de ser de esquerda, ele respeita os direitos humanos, o que a Venezuela não faz, então foi duramente criticado. Duramente criticado. Eu acho que era o que eu tinha, né? Era o que eu tinha para comentar, a pedido dos meus amigos. Até conversei com o Gerson a respeito disso e ele mesmo respondeu: nada de extraordinário, rotina no programa de cooperação e relacionamento com Forças Armadas e outros países. Vai dar mais papo nas redes sociais que algum desdobramento efetivo. Provavelmente o Gerson vai abordar isso num dos muitos programas que ele tem no YouTube. Gente, um abraço e se você gosta desses comentários e esse meu conteúdo, não se esqueça de deixar o like.